Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta logo pela manhã, né? Pra gente começar a falar de Vasco. Nessa sexta-feira, galera, tá chegando domingo, né? Jogo importantíssimo, Vasco e Ponte Preta, né? Jogo pro Vasco fazer 3 pontos em casa e começar uma boa série de vitórias para poder mudar o astral e mudar a vida do Vasco nessa Série B. A gente vai falar um pouquinho disso, vai falar um pouquinho dessas especulações. A internet continua daquele jeito, né? É a torcida do Vasco, né, cara? Como alguns vascaínos gostam de falar, vascarentes, não gosto de falar isso aí não, mas a molecada mais nova usa esse apelido para a torcida do Vasco. Apesar de eu não gostar, eu vou tender a concordar com eles nesse exato momento. A gente vai falar o porquê, tá? Muita coisa para falar nesse programa. Se você tá chegando aqui na Amo Vasco pela primeira vez, cara, Amo Vasco é canal de vascaíno para vascaíno. Todo vascaíno tem voz aqui na Amo Vasco. Não interessa se você é A, B, torce para político C. O Vasco tem essa merda que é a política. E a gente, meu irmão, já tô até pé da vida, falando até palavra feia aqui, mas a política é um negócio que mexe com a pessoa, né? Mas aqui todo mundo tem voz. Então, ó, usa aqui o comentário para sentar a madeira aí, né? Botar a sua opinião para fora, né? E lembrando que se você curtir e comentar o vídeo, né, e for inscrito no canal, você vai estar automaticamente participando daquele sorteio maneiro que vai rolar aí no domingo, né? Domingo no pós-jogo, eu e o Bigode vamos estar aqui fazendo um sorteio, né? Fazendo um pós-jogo, né? Trocando aquela ideia maneira, se Deus quiser, com uma boa vitória do Vasco, fazendo um sorteio, aquele sorteio semanal da Amo Vasco, que dá uma camisa oficial da capa modelo supporter, né? Para um vascaíno. Se você é vascaíno e tem um sonho de ganhar uma camisa do Vasco oficial, essa é a sua chance, beleza? Então, ó, se liga aí que a vinheta tá vindo, eu já tô voltando pra gente iniciar essa resenha. Galera, que semana, hein, cara? Que semana, né? Terminando sexta-feira, né? Ainda tem a sexta-feira, o dia inteiro da sexta-feira, para iniciar o final de semana aí. Mais um final de semana daqueles pro torcedor vascaíno, né? O Vasco aquela efervescência, né, política, né, os políticos apareceram, né, eu fico muito triste, já falei aqui, quando eu vejo nota de grupo tal dá sua opinião sobre o assunto tal, aí começa aí, um atrás do outro, né, é ridículo, e é por causa desses caras, galera, é por causa desses grupos políticos todos, das pessoas que estão no Vasco hoje, né, não estou falando presidente não, estou falando de todo mundo, né, o ambiente político do Vasco é que causa essa situação toda no Vasco. Nós que somos torcedores, né, amantes aí dessa Cruz de Malta, né, a gente não consegue largar isso. É um prazer ser vascaíno, mesmo no momento que está difícil ver o Vasco, né, e a gente segue com a Cruz de Malta no peito, né, e a gente vem acompanhando isso de longe, né, muita coisa acontecendo, né, o time afundado numa crise técnica, né. É um time que não consegue se encontrar nessa Série B, parece que o fundo do poço não chegou, né? A gente acha que já chegou no fundo do poço, quando vai ver, ainda não chegou no fundo do poço, uma crise técnica, uma crise de valores, né, desse elenco, né? Um elenco que não consegue entregar nem raça, garra, disposição, que é o mínimo para trabalhar nessa Série B. O Vasco hoje tem a cara do moribundo, né? Como clube, como time. E isso muito machuca a torcida do Vasco, porque a torcida do Vasco é a torcida mais raçuda do futebol brasileiro, uma das mais raçudas do futebol mundial. Já nasceu desse jeito, né? Lutando contra tudo e contra todos. E a gente tem muita dificuldade de aceitar essa forma passiva, né, que esse bando que hoje entra em campo trata o Vasco, né? O futebol do Vasco é realmente muito difícil. Mas o Vasco tem aí uma boa oportunidade, né? De começar a dar uma galgada, procurar caminhos melhores, né, dentro dessa Série B. Eu ainda acredito que o Vasco possa subir, é difícil, né? O Vasco vai ter que fazer uma campanha nessa Série B muito melhor do que fez no primeiro turno, né? Calcula-se, né, que em média o Vasco vai ter que vencer dois jogos a cada 3 rodadas, então não vai ser simples.
mas vamos começar aí já pela próxima rodada, não tem jeito, tem que trabalhar, tem que ir para cima. E na próxima rodada o Vasco pega a Ponte Preta em São Januário, galera. Meu irmão, o Vasco tem que partir para cima da Ponte, bancar a vitória, né? Um jogo que vai ser difícil, né? O Lisca vem tentando aí montar, né, um time para poder ter uma consistência defensiva melhor. E para esse jogo ele vai contar com a volta do Leandro Castan, que é muito bacana para ele, o Castan, que vinha muito bem antes da sua contusão, né? Teve ali uma sequência boa de jogos e pode ajudar muito o Lisca nesse processo. Galera, o importante dizer é o seguinte, eu queria dizer que depois da Ponte, dá uma olhada nessa tabela do Vasco para ver se não está boa. Eu acredito que qualquer análise de tabela de Série B, o vascaíno mais otimista vai dizer que está boa, mas presta atenção, o Vasco pega a Ponte, que está lá embaixo, em São Januário, e depois pega o Brasil de Pelotas em São Januário. Não tem outro resultado aceitável que não sejam 2 vitórias, 6 pontos. E aí leva o moral para poder pegar 2 caras que estão lá na frente, fora de casa, né? Que vão ser Avaí e CRB. Galera, se o Vasco fizer 10 pontos nesses 4 rodadas, está excelente. E aí vai começar a pegar aquele elevador. Eu acho que o Vasco precisa começar a vencer, né? Dentro e fora de casa. Isso muito passa pela postura do time fora de casa. Quando faz um gol, não recuar, o Vasco deu muito mole nesse primeiro turno e falta atitude. E a torcida vem cobrando atitude e a gente espera que realmente o Vasco entregue, né, pelo menos a alma dentro de campo. Dentro dessa semana, galera, eu queria falar dessas especulações que me deixam preocupado, né, cara? Eu vejo o futuro repetir o passado, né? Como diria Cazuza, né, cara? A gente viu aí, né? Mais de 80% da torcida do Vasco respondeu pesquisa dizendo que é a favor da volta do Nenê, né? E eu já dei minha opinião aqui, acho que o Nenê é um baita jogador, ajudaria na Série B, mas eu não gosto de um contrato longo com o Nenê. O Nenê já tá com 40, vai fazer 41, de repente, contrata até o final do ano, acho muito difícil o Nenê sair do Fluminense para fazer um contrato desse tipo, mas estou dando minha opinião aqui. Acho que o Nenê não tem condição de fazer um contrato de 1 ano e meio, 2 anos e meio, porque vai, botar o Vasco lá para baixo. O Nenê já está com bastante idade, né, galera? Mas ajudaria o Vasco na Série B. Se viesse com um contrato curtinho até o final do ano, seria maneiro. E agora também tocou-se no nome do Dedé de novo, né, galera? Mais uma vez o Dedé. Eu vejo o futuro repetir o passado. A situação do Dedé é a situação do Michel, é a situação do Breno, né, cara? É a situação do Ramon, situações que a gente já passou e que a gente não quer passar mais. Então, assim, o Vasco não tem cartucho para queimar. Se o Vasco tivesse uma arma com 20 cartuchos, dá um tirinho ali no Dedé, bota o Dedé ali, se der errado, tudo bem. Mas o Vasco não tem essa condição, o Vasco precisa de um jogador para vir, jogar, resolver, e o Dedé é arriscado, pode ser que seja esse jogador, pode ser que não seja. E eu fico muito com o pé atrás e fico muito, chateado, triste, né, em ver que o torcedor vascaíno, mais uma vez, cai nessa situação. Não que ele não possa dar certo, mas eu vejo o futuro repetir o passado. Isso daí eu vejo, há 40 anos, né? 40 anos que eu vejo o Vasco usar desse expediente. É muito fácil para os políticos gastarem um pouquinho mais para trazer jogador para calar a boca de torcida. Mas vamos torcer para esse domingo aí o Vasco fazer algo diferente, trazer a vitória. Lembrando que, galera, já deixa o like, comenta. No domingo a gente está junto, tá? Inclusive o Bigode hoje à noite vai voltar com uma resenha especial aí, com bastante notícia, bastante entretenimento. E vamos junto aí, vamos junto que domingo não vai ser fácil, beleza? Me despeço por aqui. Você sabe que aqui a gente sempre tenta espalhar coisa boa de Vasco. Saudações vascaínas, aqui é muito, mas muito Vasco.